Aleluia. Esse coraçãozinho aí do lado, você também faz subir a live aí para que outros também assistam. Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre os níveis de relacionamento com Deus. Vamos continuar hoje. Acredito que amanhã ainda falamos um pouco mais, porque tem coisas aqui que é essencial para você entender. Então nós estamos usando como base 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. É Deus falando com Eli, o sacerdote, sumo sacerdote, e Deus vai dizer: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, esquecidos, envelhecidos. Ok. Então nós, a partir daí, começamos a falar sobre o poder secreto da honra e como esse poder secreto da honra pode abrir portas para você. Amém? Portas no reino espiritual, portas de prosperidade financeira, cura e tantas outras coisas a partir da honra. A honra é um caminho que, se você trilhar, vai abrir muitas portas para você. Acredite nisso. E aí nós falamos sobre a intimidade com Deus, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o honram. Está no Salmo 25, versículo 14. Ontem eu não dei o versículo, não dei a referência. Salmo 25, 14. O salmista vai dizer: o segredo do Senhor é para os que o honram. E para estes, ele lhe mostrará suas promessas. Em algumas versões aí, sua aliança. Então, o caminho da honra traz intimidade. A intimidade é para quem honra. Os segredos do Senhor é para quem honra. A revelação de Deus é para quem o honra. Por isso eu falei sobre a primeira porta, a porta que nós chamamos de a porta do caminho, a segunda porta do tabernáculo, a porta da verdade, a terceira porta do tabernáculo, a porta da vida. Amados, nós temos que entender que o caminho da honra, honrar a Deus, honrar os pais, honrar aqueles que Deus levanta como sacerdote na nossa vida, nossos pastores, isso é importantíssimo. Honrar os nossos pastores, honrar não só os pastores que estão pastoreando hoje, mas honrar aqueles que já pastorearam, que deram a sua vida, os que estão hoje jubilados. Eles devem ser alvo da nossa oração e da nossa honra, não é? Da nossa oração. Pra você ter uma ideia, eu estava falando aí do tabernáculo, e eu estava lendo e ministrei isso em uma convenção há uns meses atrás. Eu acho que uns 5 meses atrás eu estive numa convenção de uma igreja, de um ministério aqui no Ceará, foi no Maranhão, e lá eu ministrei sobre isso. Porque eu estava lendo sobre o tabernáculo, e quando a gente vai ler sobre o tabernáculo, Deus dá uma ordem, e essa ordem que Deus dá ali na manutenção do tabernáculo reflete diretamente nisso que eu estou dizendo, nos pastores que já viveram as suas vidas pelo Evangelho, que hoje estão jubilados, eles devem ser honrados. A gente não pode esquecer deles, não é? Porque a juventude chega e olha para os mais velhos que estão aí na frente do ministério há tantos anos e despreza. Quando é que esse pastor vai sair daqui? Quando é que isso ou aquilo? Não suporto mais esse velho. Você tome cuidado, porque você pode estar mexendo com alguém que é muito importante para Deus. Quando Deus dá uma ordem a Moisés, a lei da lenha e a lei da cinza, olha o que Deus diz a Moisés. Quando o sacerdote for colocar a lenha no altar, e isso ele tinha que fazer todo dia, quando o sacerdote ia colocar a lenha no altar, e ele tinha que fazer isso todos os dias, Deus deu uma ordem, que aquela cinza que ele vai tirar do altar fosse colocada em recipientes que Deus mandou fazer, recipientes que Deus mandou preparar, recipientes santos para guardar a cinza. Uma parte daquela cinza deveria ser conservada, porque ela seria usada em momentos especiais, como, por exemplo, quando todo o povo pecava, Deus mandava pegar a cinza do altar,
colocar na água e dar para o povo beber, ou aspergir a cinza do altar sobre o povo. Aquela cinza não podia ser desprezada. E eu lendo esse texto, eu comecei a me perguntar, Senhor, qual a importância da cinza? E estudando a palavra, o Espírito trouxe uma revelação ao meu coração. Qual a importância da cinza? O que é a cinza do altar, senão a lenha que foi queimada? A cinza no altar é a lenha que foi queimada. Deus não despreza a cinza do altar, porque a cinza do altar foi uma lenha que se queimou para que o altar permaneça aceso. Então, é uma tipificação muito forte daqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, daqueles que vieram antes de nós. Eles precisam ser honrados, a história deles precisa ser honrada, o caminho deles precisa ser continuado trilhando por nós, porque eles foram a lenha que queimou naquele momento. Agora, a lenha que está sendo queimada sou eu e você. Eu estou sobre o altar queimando a minha vida, e um dia eu também serei a cinza do altar. E aí? Eu estou desprezando a cinza de hoje, amanhã você é cinza, como é que vai ser? Então, é por isso que a Bíblia diz, digno, vou dizer, digno de dupla honra, seja aqueles que presidem no meio de vocês. E é interessante que eu estou falando aqui, acabei de ver aqui, entrando na live, Pastor Carvalho, meu querido pastor. Pastor Carvalho é um desses homens que queimou a sua vida inteira, não é? Na obra do Evangelho, foi pastor em muitas cidades no Ceará, fez uma obra para Deus incrível, um dos homens que eu mais admiro, né, no Brasil. É interessante isso, que às vezes as pessoas chegam assim para mim, Pastor Zéas, quais são os pastores que o senhor mais admira no Brasil? E é interessante que quando eu cito o nome deles, as pessoas não conhecem, porque os olhos das pessoas estão em quem está na mídia. Eu cito o nome de pastores como o pastor Hélio de Oliveira, o pessoal fica, quem é o pastor Hélio? Pastor Eliseu Ignes. Eu cito pastores, quando eu olho dentro dessa área de fazer uma grande obra, construções e abrir trabalhos impressionantes, eu cito a vida do meu querido pastor Carvalho, que está aí na live. E as pessoas ficam perguntando, onde é que eu acho o site deles? Onde é que eu sigo eles? Porque eu quero conhecer, mas eles não estão na mídia. Não estão na mídia, e é isso que você precisa plantar no seu coração. Os órgãos mais importantes do corpo chamado igreja, o órgão mais importante é a cabeça, que é Cristo, mas os órgãos mais importantes do corpo, eles não são vistos. Não se engane. Os órgãos mais importantes do corpo não são vistos. E porque não são vistos, eles não são tão honrados por nós. Por exemplo, eu me preocupei de vir aqui para essa live, parece que não, porque ainda estou arrepiado, mas eu me preocupei de pentear o cabelo, de estar com o rosto limpo, a barba arrumada. Por quê? Porque essa é a parte do corpo que aparece. Mas eu não preparei a bomba de sangue que eu tenho no peito, o meu baço, eu não vi como é que está meu rim hoje, o meu baço hoje, mas se o meu rosto ficar defeituoso, eu continuo vivo. Se arrancarem se eu tiver que tirar os olhos, eu posso continuar vivo, cortar uma orelha, um braço, uma perna. Eles são órgãos importantes, mas não são vitais. Põe isso na cabeça de vocês se vocês quiserem amadurecer espiritualmente. Os órgãos mais importantes do corpo não são vistos no YouTube. Os órgãos mais importantes do corpo não são vistos no Instagram. Não. Eles estão ocultos. Por quê? Arranca um braço, amputa aqui a minha mão, eu continuo vivo. Mas tire o meu coração, arranque o meu fígado, tire o meu pulmão. Como é que fica vivo? Mas eles não aparecem. Você não vê ninguém elogiando o rim de alguém. Você diz, olha como aquele rapaz tem um nariz bonito, aquela moça tem um olho bonito, a maçã do rosto daquele homem é bonito. Você elogia o que vê, as mãos bonitas, mas ninguém diz assim, poxa, como o seu rim é bonito, né?
como seu coração é belo, essa bomba de sangue não é belo, coisa nenhuma. Coração não é aquele bichinho bonitinho que você está apertando aí. Não é assim, ele não é assim. Então, os órgãos mais importantes do corpo, eles não são vistos. E eles são essa cinza, que muitas vezes nós desprezamos. Então, eu me sinto honrado de ter aqui nessa live o pastor Carvalho, pastor que pastoreou grandes trabalhos no Ceará, como na cidade de Camusim, onde fez um grande trabalho, na Meruoca, em Limoeiro do Norte, em Itapipoca, onde ele chegou. Eu estou honrado com sua presença aqui. Eu chamo ele carinhosamente de pai. Eu conheço há mais de 20 anos e é um exemplo de vida. Deus te abençoe, pastor Carvalho. Hoje está jubilado, mas continua servindo ao Senhor com toda a sua força e seu vigor. Meu abraço ao pastor Gilmar Carvalho, filho do pastor Carvalho, que é pastor sênior da Assembleia de Deus em Baturité. Não é? Deus abençoe abundantemente sua vida. Então, olha lá, níveis de honra. Ele diz, o segredo do Senhor é para quem o honra, e para este ele mostrará a sua aliança. Eu espero que o que eu estou dizendo aqui mude alguns pensamentos que você tem aí, viu? Eu espero que você consiga hoje, em nome de Jesus, abrir os olhos para algumas coisas que não se deixe levar no rio, nessa correnteza aí, que só leva para um lugar, não. Seja um ser pensante. Entenda o que Deus quer para a sua vida. Então nós falamos ontem que para esses, Deus conta o seu segredo. Ora, se o texto está dizendo que o segredo de Deus é para quem o honra, automaticamente o texto está dizendo que quem desonra a Deus não se torna íntimo de Deus e nem mesmo conhece os seus segredos. Não conhece as suas promessas, porque o texto está dizendo o segredo de Deus é com aqueles que o honram. Para este, ele lhe mostrará as suas promessas ou a sua aliança. Então, o que acontece? A desonra, o que o texto está dizendo é que a desonra vai esconder a face de Deus de você. Quando você desonra a Deus, desonra a sua palavra, desonra a obra de Deus, automaticamente Deus vai esconder a sua face de você. Aquilo que eu disse ontem, Deus não faz acepção de pessoas, contudo nós nos fazemos aceptos. Nós nos afastamos daquilo que deveríamos nos aproximar. Então, se eu desonro a Deus, e aí há muitas formas de desonra, eu não vou falar aqui, por isso que é importante que você tenha esse e-book. Eu senti uma necessidade muito grande de preparar esse material, para que você tenha ele, estude, entenda, para que a gente possa difundir a cultura da honra novamente no seio da igreja. Se eu desonro a Deus, ele vai esconder de mim a sua face. É importante que a gente entenda isso. Ó, a gente é mais doutrinado por músicas do que pela pregação e pela leitura da palavra. Isso é no geral no Brasil. A música, no Brasil e no mundo, a música tem um poder de doutrinação espetacular. A música doutrina, te faz acreditar em coisas que você nem leu, mas ela te doutrina. Não é à toa que, eu não me lembro aqui qual foi o Papa, mas o Papa que perseguiu a Lutero, quando Lutero começou a reforma, não sei se foi o Papa Leão, não me vem aqui a memória, mas ele dizia assim, ó, maldito seja Lutero, malditos seus ensinos e teses, mas 1000 vezes malditos sejam as suas músicas, que não saem da minha cabeça. Ou seja, as músicas que Lutero, as composições que ele fazia e cantava, chegaram até os ouvidos do Papa, e o Papa não conseguia tirar as músicas da cabeça, porque a música é doutrina. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que as nossas músicas, elas devem conter a palavra de Deus. A canção cristã, ela tem que ser didática, então ela tem que conter a palavra de Deus. Paulo ensina isso lá em Colossenses. Então presta atenção, por que é que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas querem desonrar a Deus e dizer que são íntimos de Deus. As pessoas querem desonrar a palavra e porque vão para o culto e levantam a mão e cantam, elas acham que estão tendo intimidade com Deus, mas isso é um engano.
Isso é, na verdade, uma miragem muito perigosa. Jesus falou aos discípulos dizendo assim: vede se a luz que vocês dizem que está em vocês não são trevas. Porque se elas forem trevas, quão grandes trevas elas serão? O que é que Jesus estava dizendo? Que tem gente que está na treva e acredita que está na luz. Tem gente que está no erro, mas acha que está tudo bem com ele. Paulo era assim. Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, mas ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. Por que eu falei em música? Porque às vezes a gente chega todo quebrado na igreja, desonrando a Deus, desonrando a palavra, desonrando a todos, e a gente entra naquele momento de adoração, de devoção, e porque a gente começa a fluir naquilo, e a música diz para você: não importa o que você fez, não importa o que você né? Não importa, importa sim. Mas aquilo vai entrando e você, não importa, não importa. Parece que começa a gerar que você não precisa se arrepender. E eu não estou criticando aqui o cantor, o compositor, estou falando de situações que eu já ouvi, que me falaram e por aí vai. Então as letras das canções muitas vezes estão contrárias ao que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a gente canta muito e cantou demais no Brasil, é uma música que está atravessando décadas, eu acho que está indo para a terceira década e todo mundo canta. Quando diz assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Aí entra na cabeça de todo mundo que Deus não rejeita a oração. Mas você podia ficar assustado, porque eu tenho aqui pelo menos 16 textos Deus dizendo que rejeita a oração. Mas todo mundo diz, Deus não rejeita a oração. Por quê? Por causa da canção. Mas a Bíblia está dizendo que rejeita. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 1. O povo ali no capítulo 1 de Isaías, eles estão vivendo a cultura da desonra. Agora, é difícil identificar a cultura da desonra no capítulo 1 de Isaías. Por quê? Porque o povo ali, se Deus não revela, a gente não ia saber nunca. Porque o povo ali está realizando um culto perfeito aos olhos humanos. Olha como é o povo de Israel. Eles pensaram o seguinte: toda vez que a gente não realiza as festas, a Páscoa, o Pentecostes, toda vez que a gente não realiza as festas de Lua Nova, Shavuot, quando a gente falha nas festas, Deus não manda chuva, não tem colheita e tal. Então o povo se reuniu e disse assim: vamos fazer tudo direitinho? Vamos organizar o culto. Vamos fazer as festas direitinho, os sacrifícios direitinho, tudo direitinho. E então o povo começou a fazer direitinho os cultos. Porque eles diziam o seguinte: olha o que o povo dizia: Deus não faz bem nem mal. Deus só quer saber do culto. Se nós fizermos o sacrifício, o culto, cantar, tocar os instrumentos, fizer tudo direitinho, a gente pode viver do jeito que quiser. É ou não é a doutrina que está permeando a maioria das igrejas e comunidades no Brasil hoje? Que se você estiver na célula, que se você estiver no culto, se lá no culto você adorar, levantar a mão, quando sair dali pode viver do jeito que quiser. Não é bem assim. Então o povo, olha como a cabeça do povo lá em Israel: vamos fazer tudo direitinho, porque Deus só quer saber do culto. Se Deus tiver o culto organizado, o louvor bonito, os instrumentos afinados, o sacrifício de sangue, tudo certinho, depois a gente pode fazer o que quiser, porque Deus não faz bem nem mal. Olha o pensamento deles. Só que eles fizeram os cultos e as festas, e ainda assim Deus não mandou chuva. Deus não abençoou Israel. Aí eles foram orar. Está no capítulo 1 de Isaías. Se você nunca leu esse livro e nunca leu esse capítulo, hoje, quando terminar a live, lê lá. Que aí você vai dizer: meu Deus, é bem mais do que o pastor Zé está dizendo. Aí o que é que eles fizeram? Fizeram cultos. Mas quando terminou o culto, Deus não abençoou. Eles então perguntaram: Senhor, por que nós fazemos o culto direitinho, as festas de lua nova, Páscoa, tudo certinho, e mesmo assim o Senhor não nos abençoa? Aí Deus vai dizer. Deus diz assim, afaste de mim os vossos cultos vazios. Opa! Mas o templo estava cheio. Mas Deus diz vazio. Vazio de quê? Vazio de honra. Vazio de honra. Olha o que Deus vai dizer para Israel.
vocês me louvam de lábios, mas o coração de vocês está nas imoralidades, o coração de vocês está no mundo, o coração de vocês está em outros deuses, o coração de vocês está em outra coisa. Vocês me honram de lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. É por isso que eu não mando chuva. É por isso que eu não abro o céu. Pelo contrário, eu cerro o céu, para que do céu não desça nada. Olha, eles faziam o culto direitinho. Aí eles disseram, mas Senhor, o louvor está certo. Olha o que Deus diz. Afastem de mim o som dos vossos instrumentos. Quando os levitas e os salmistas estão tocando, isso me incomoda, porque eles estão tocando no culto, mas o coração está longe. Deus disse, então o som me incomoda. Os que tocam pandeiros e tambores, quando tocam, isso é para mim muito pesado. Deus disse, eu não aguento ouvir isso. Você sabe quando alguém que fala mal de você, alguém que vive desonrando você pelas costas, mas quando encontra com você, começa a dizer, oh, mas eu gosto de ti, eu te admiro tanto. O que é que você sente? Náusea. Porque você sabe que aquela pessoa por trás fala mal de você, aquela pessoa te atinge, aquela pessoa te difama, mas quando te vê, oh meu irmão, me abraça, é hipócrita. Você sente náusea. O que Deus está dizendo é isso. Eu vejo o dia a dia de vocês, e quando vocês vêm para o culto e começam a cantar, me dá náusea. Quando vocês vêm para o culto e começam a tocar os instrumentos, eu sinto náusea. Olha o que Deus vai dizer lá no capítulo 1 de Isaías. Quando vocês oram, eu sinto ânsia de vômito. E aí? O que é que eu faço com esse texto? Para esses pregadores liberais, o que é que eu faço? Arranca a página? Eu tiro a página 1 do capítulo 1 de Isaías para poder satisfazer o coração dos pregadores liberais aí? O que é que eu faço com ela? Porque Deus está dizendo aqui que não adianta ir para o culto levantar a mão e passar o resto do tempo, porque dá náusea nele. Deus diz, me dá náusea. Isso é para mim pesado. Quando vocês oram, olha o que Deus vai dizer, ó. O boi conhece o seu dono. O jumento, a manjedoura do seu possuidor. Mas o meu povo não me entende. Deus não está dizendo, o meu povo não canta para mim. Deus não está dizendo, o meu povo não tá levantando as mãos, tocando instrumento, cantando. Não, ele está dizendo, o meu povo não me entende. O meu povo não entende. Entende o quê? Que Deus não quer um culto apenas no templo. Deus quer que a nossa vida seja um culto. Deus não quer só a adoração do templo, Deus quer que a nossa vida seja de adoração. Lembre, você é a lenha que está queimando agora sobre o altar. Uma lenha que está queimando sobre o altar de Deus. Deus não quer só 2 horas da sua semana ali no culto. Não. O que Deus quer é uma vida devotada a Ele. Para esses que lhe honram, não apenas no culto, mas honram constantemente na sua caminhada cristã. Deus disse, para esses são os meus segredos. Para esses são a minha aliança. Então, de quem Deus vai esconder a face? Dos que lhe honram com cultos vazios, dos louvores sem coração e alma envolvidos, daqueles que lhe oferecem sacrifícios de tolo, né? Quando quebramos esses princípios da honra, isso nos impede de romper em Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje recebendo essa palavra. Não pense que o pastor Azés é radical. Não sou. Não sou radical, não sou um pastor religioso, não. Estou falando nada disso aqui. O que eu estou falando é de comunhão, de intimidade com Deus. Porque a Bíblia vai dizer, e vai dizer por diversas vezes, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então nós temos que entender isso. Como é que eu honro a Deus? Não é só levantando a mão no culto. A gente nem entende os níveis de honra. Eu falei ontem os níveis de acesso a Deus, mas nós temos os níveis de honra. Ó, eu vou caminhar agora para esses níveis de honra, porque eu estou vendo que eu não tenho como entrar aqui nos demais assuntos, e se você concorda, amanhã nós vamos fazer mais uma noite
de live sobre honra. Amém? Muitos irmãos entrando aí, nos cumprimentando com a paz do Senhor. Glória a Deus. Se está abençoando a sua vida, vai clicando aí nesse coração, porque toda vez que eu vejo subir aqui, eu sei que alguém está dando um glória a Deus, está dando um aleluia aí. Então, olha os níveis de honra. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo está ensinando como é que você chega a essa intimidade com Deus e atinge esses níveis de honra e de intimidade. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De novo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. Gente, se eu tivesse aqui horas para falar sobre isso, você ia ficar deslumbrado. A gente fala aqui pelo menos umas 3 horas, só nesse primeiro versículo de Romanos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é o culto emocional. Porque a gente vai para o culto e é tomado pela emoção, mas a gente esquece a razão do culto. Vamos analisar o texto aqui. Uma rápida exegese do texto. Rogo-vos, pois, irmãos. O que é rogar? Rogar, alguém vai dizer, é pedir. Também é. Rogar é clamar. Também, mas rogar não é bem isso. Rogar é o que uma criança faz com o pai quando lhe pede uma coisa e o pai diz assim, não. Por exemplo, meu filho diz assim, pai, eu quero ir para a rua jogar bola. Aí eu digo, não é um horário bom, então você não vai. Eu disse não. Mas a criança vai dizer de novo, pai, deixa. Não, agora não. Então a criança vai dar uma volta e ele vem e diz, pai, agora eu já posso? Não, ainda não passou o tempo. A criança dá outra volta e diz, pai, e agora? Isso é rogar. Rogar é pedir, mesmo sabendo que a resposta pode ser não. Vou dizer de novo. Rogar é pedir, mesmo sabendo que a resposta pode ser não. Então, quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, Paulo está dizendo, o que eu vou pedir para vocês agora, a carne de vocês não quer fazer. É por isso que eu vou rogar. Eu vou pedir que você faça mesmo sem querer fazer. De novo, eu vou pedir que você faça mesmo sem querer fazer. Rogo-vos, pois, irmãos. O que eu vou pedir, você não vai querer fazer, mas faça. Eu estou rogando o quê? Que você apresente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso... rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é fácil apresentar o corpo como um sacrifício. Na Bíblia nós temos o sacrifício e o holocausto. Qual a diferença? O sacrifício era feito dentro do santuário e esse sacrifício era cortado, o animal do sacrifício ele era cortado em várias partes. Algumas partes daquele animal era queimado no altar de sacrifício. A outra parte pertencia ao sacerdote e à família levítica. Eles iam comer a outra parte do animal. Foi essa a ordem que Deus deu. Então, o que é o sacrifício? Aquilo que é levado para dentro do templo é morto, repartido. Algumas partes vão para Deus, outra parte para o sacerdote. Isso é o sacrifício. Sacrifício é aquilo que é repartido entre você e Deus. Ok. O que é o holocausto? O holocausto não acontecia dentro do templo. O holocausto acontecia fora da cidade, em cima de uma pedra. E o animal que era morto em holocausto, ele tinha que ser queimado inteiro para Deus. Então, ele é queimado inteiro para Deus. Qual a diferença? Sacrifício é repartido entre Deus e o sacerdote, e o holocausto é queimado inteiro para Deus. Então, Paulo está dizendo, peço que vocês apresentem os corpos não como holocausto, mas como sacrifício. Por quê? Porque Paulo sabe que se você
tem que repartir seu tempo entre sua família, não é? Você tem que trabalhar, se é casado, que ter como agradar sua mulher e a mulher ter como agradar seu marido, tem os filhos, tem muitas coisas. Então, o que é uma vida de sacrifício aqui que Paulo está dizendo? Rogo-vos que apresentei os corpos como sacrifício. Paulo está dizendo, eu rogo a vocês que vocês não esqueçam que Deus tem parte na vida de vocês, que vocês têm que trabalhar, cuidar de filho, da família, da esposa, do esposo, mas há uma parte aí que é de Deus e vocês devem apresentar essa parte para Deus, que é o culto racional. Não é um culto só emocional, é um culto racional, ou seja, o que Paulo está dizendo é que quando eu vou cultuar a Deus, eu tenho que entender a razão do culto. Se eu não entendo a razão do culto, como é que eu vou oferecer culto? Porque a palavra cultuar quer dizer entrega. A palavra culto quer dizer dar. Agora, olha o que acontece no Brasil. A gente diz assim, vamos para o culto receber. Vamos para o culto receber. Culto, a palavra culto é entregar. É dar. Dar em gratidão pelo que recebe. Você passa o dia recebendo, respirando o ar de Deus, a vida que Deus lhe dá, Ele provê sobre ti, sobre a tua casa, guarda você, aí você vai para o culto receber. Culto é lugar de dar, de entregar a Deus em gratidão por tudo que você recebe. No culto nós recebemos, porque Deus é bom e a Bíblia diz que a alegria do Senhor nossa força é. Se você presta um culto aceitável a Deus, Deus vai derramar algo sobre sua vida, Ele vai visitar você com muitas outras bênçãos, mas entenda que o culto tem uma razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem uma razão. Qual é a razão do culto? Eu me derramar em gratidão, eu me derramar em adoração, em louvor e reconhecimento a Deus por tudo que eu já recebi. Já recebi a graça, a salvação, o Espírito Santo habita em mim, dons, ministérios, recebo provisão para minha casa, saúde, a proteção de Deus, que diz que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Aí tem gente que chega no culto com a cara ruim, não adora, senta no banco e fica lá esperando. Deixa eu ver se o cantor tiver ungido e eu arrepiar, eu dou glória a Deus. Se a mensagem mexer comigo, eu dou glória a Deus. Se ainda não sabe o que é culto, gente. Gente que pensa assim ainda não entende o que é um culto. E eu começo até eu fico sem entender como é que tem crente de 10, 15, 20 anos que não sabe o que é culto. Uma das coisas que a igreja brasileira tem muita deficiência, e eu digo isso com propriedade, eu não digo isso de conto de caronchinha. Eu tenho quase 30 anos de ministério, andando em todo esse país. E uma das coisas que eu identifico que é terrível nesse país, em vários tipos de igreja, ministérios e tudo, é que o nosso povo não entendeu ainda o que é culto a Deus. Nós estamos fazendo culto para a igreja, nós estamos construindo, claro, nem todos, não estou generalizando aqui, tem muita gente que sabe, mas a maioria não. A gente constrói entretenimento para pessoas. A gente está construindo um programa de culto bonito, com entretenimento, para que chame a atenção das pessoas, para que as pessoas venham para o espetáculo que está sendo apresentado, não para o culto. E isso me incomoda muito. Muito. Eu já estive em cultos, em congressos de jovem, que antes da pregação, antes de me chamarem para pregar, botaram um youtuber muito famoso para fazer 45 minutos de stand-up gospel, piadas. Claro, existe um tempo para tudo, você gosta de ouvir stand-up, gosta de sorrir, eu também gosto, mas em um culto a Deus, onde é que cabe 1 hora quase, 40 minutos de stand-up? O povo ria, para vocês terem ideia, tinha gente que caía da cadeira rindo.
E quando terminou os 40 minutos de stand-up, tinha 10 minutos sobrando para eu pregar. E o líder de mocidade veio e ele não conseguia orar por mim, rindo das piadas. Olha o nível de culto nesse Brasil. E era uma igreja com 5.000 membros. No outro dia, não tinha o stand-up. Não tinha metade das pessoas que estavam no dia anterior. As pessoas estão indo para o culto pela palavra? Ou elas estão indo atrás do entretenimento? Seja um remanescente de Deus. Não vá nessa onda. Não caia nessa onda. Isso tem entristecido, porque as pessoas não sabem, não conseguem entender o que é culto. E de quem é a culpa, pastor? Em grande parte dos sacerdotes. Porque a Bíblia diz, o meu povo está morrendo, o meu povo está perecendo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Aí o versículo seguinte diz assim, porque tu, ó sacerdote, não tem instruído o povo. A função do sacerdote, do mestre, daquele que recebe a palavra, é instruir o povo. Eu não fui chamado para construir entretenimento para ninguém. Fui chamado para pregar o evangelho. Então, se as pessoas não vêm para o culto, porque entendem, raciocinam, o culto é racional, elas não entendem que devem ir para o culto, honrar a Deus, dar a Deus louvor, adoração, em gratidão. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo em um nível muito raso da nossa fé. Eu estou preparando um material aqui, um livro, sobre o verdadeiro culto a Deus. E nesse livro eu falo sobre culto a homens, culto a anjos e culto a Deus. O famigerado culto aos homens, que estão produzindo entretenimento para homens. O famigerado culto aos anjos, que tem muita igreja no Brasil que adora anjo. Nem vem me dizer, cultua anjo. Você já foi numa igreja que a gente diz assim, o pastor está lá dirigindo o culto, ele diz assim, irmãos, Jesus está aqui, quem crê? Aí um diz, eu creio, aí o outro diz lá na ponta, aleluia. Tem um que ainda dá glória a Deus, assim, ó, aleluia, glória a Deus. É assim ou não é? O pastor está dizendo, Deus está aqui. Fica aquela... Agora, deixa o pregador dizer assim, eita, eu estou vendo o anjo. Miguel chegou. Gabriel está marchando aqui. Olha o anjo com a bandeja. Meu Deus. Ai, o anjo do prum. Aí começa... Meu irmão, daqui a pouco tem banco jogado para cima, gente jogando cadeira para todo lado. Desde quando a presença do anjo é mais importante do que a presença de Deus? A presença do anjo é mais importante que a presença do Cristo. O Cristo disse, eu estou convosco. Ele está no culto para receber o culto. Mas ninguém faz nada até saber que o anjo chegou. O pregador diz, eu vejo um anjo entrando. Pronto. Qualquer pregador que estiver pregando e não estiver tendo resultado no ensino e começar a falar em línguas e sapatear numa igreja dessas que adora anjo, não é toda não, mas tem elas que adoram. E ele dizer que está vendo um anjo, pronto, ganhou o culto, não precisa mais pregar não. Basta dizer que está vendo o anjo, que o anjo está com a bandeja, que tem sangue espalhado. Eu creio nos anjos, no trabalho e nos ofícios dos anjos. Eu creio. Eu já tive visões angelicais, eu creio, mas eu compreendo que os anjos são nossos conservos. Eles trabalham, como está escrito em Hebreus no capítulo 1, eles trabalham para dar vitória à igreja. Eles trabalham, cooperam com a noiva de Cristo. Eles não estão aqui para receber honra nem adoração. Você lembra que quando João, o apóstolo, em Apocalipse capítulo 1, quando ele vê o anjo que está diante dele, João disse, quando eu vi o anjo, eu me joguei aos seus pés para lhe adorar. E quando João se jogou nos pés do anjo para o adorar, porque ele viu aquela glória, o anjo tocou em João e disse assim, não João, levanta, você não pode me adorar, João.
Se você quer adorar alguém, adore a Deus, porque eu sou teu conservo. Se você quer adorar alguém, adore a Deus, eu sou o teu conservo. O que é um conservo? Eu acho tremendo a linguagem bíblica, irmão. Porque o anjo não diz para João, eu sou teu servo. Porque tem gente aí, inclusive muito famoso, que dá ordem anjo. Miguel, vem cá. Gabriel, vem cá. Ah, se você estudar sobre os anjos, você vai saber que Miguel e Gabriel não vêm quando você chama. Não caia nessa. Vem cá, Miguel. Miguel é o anjo protetor de Israel. Ele guarda os portões de Israel. Miguel não sai do território de Israel, irmãos. Miguel não sai de Israel para vir aqui no Brasil, porque eu chamei ele. Miguel, vem cá, guarda essa porta da minha casa aqui. Ele não vai vir não, desde meninice. Gabriel é um dos 7 anjos que assistem diante de Deus. Ele não vai vir porque você diz, Gabriel, vem aqui. Não, não caia nessa bobagem. Quando você vê um pastor dizendo, vem cá, Miguel, vem cá, Gabriel. Não caia nessa bobagem. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que esses anjos têm posições e ofícios. Ele não vem porque você chamou, não. A não ser que eles recebam uma ordem direta de Deus para vir. E isso, Gabriel, porque Miguel, ele está preso ali, por assim dizer, não é? O seu ofício é guardando os portões de Israel. Ele é o anjo que guarda os portões de Israel. É só ler a Bíblia, você vai entender isso. Capítulo 10 de Daniel, é explícito isso. Então, adoram anjos. E a presença do Cristo é desprezada. A presença do Cristo. Jesus está aqui, aleluia. O anjo está aqui. Aí eu falo em línguas, rodo, sapateio, reteteco, remifly, aviãozinho, panela de pressão, começa a acontecer tudo. Guarde o seu coração dessas coisas. No nome de, eu não estou dizendo que você não deve sentir a unção, a presença de Deus. Se ela vem, você quer pular, você quer gritar, faça. Mas não porque veio o anjo. Faça porque veio a presença de Deus. Porque você entende. Culto racional. As pessoas vão para o culto atrás de alguém que com a mensagem toca em suas emoções. A fé não tem nada a ver com emoção. Ah, meu Deus. Deixa eu beber água, que eu fico alterado mesmo. Que a fé não tem nada a ver com emoção. Até quando nós vamos viver um evangelho que não é ensinado? E a culpa é nossa, que não lemos a palavra, irmãos. Que não debruçamos o nosso coração. A gente ouve falar e engole sem saber se aquilo está na Bíblia ou não. A gente precisa entender essas coisas. Ame a sua Bíblia. Se um dia o pastor Oséias estiver aqui diante de você e disser uma coisa que não está na Bíblia, pare de ouvir o pastor Oséias. Não escute mais ele. Viu? Não dê ouvidos a quem está dizendo que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. Cuidado com isso. Honre. Culto racional, culto tem razão de ser. Eu vou para o culto entregar a Deus o meu louvor, a minha adoração. Se eu não faço isso, acontece o que está aí em Isaías capítulo 1. Deus vai esconder a face de mim. Deus vai esconder a sua face de mim. Por quê? Porque Deus não opera no nível da deslealdade. Deus não opera no nível da desonra. Deus não opera no nível dos soberbos. Deus não desce ao nível dessas pessoas. Amanhã, eu vou falar sobre isso, quando Jesus vai às regiões da sua terra natal. Jesus vai para Nazaré, e a Bíblia diz que lá em Nazaré, ele não pôde fazer nenhum milagre. Ele não pôde operar nenhum sinal. Como assim? Jesus, o rei ungido, o Messias, não pôde fazer milagres. Por que ele não conseguiu fazer milagres ali? As baterias de Jesus estavam fracas? Não tinha unção em Jesus? Não, não era isso. Ele não operou milagre ali, porque ele foi recebido ali com desonra. E eu vou mostrar tudo isso para você amanhã, porque o nosso tempo já está acabando. Só falta aqui uns 5, 6 minutos para a live, para o Instagram derrubar essa live. Então entende isso. Ele não desce ao nível da desonra. Não desce. Não adianta. Ele não desce ao nível da desonra. Ele não desce ao nível dos soberbos. Não é? Ele não desce. Isaías capítulo 1, quando cantam,
Olha o que Deus diz. Quando vocês cantam, eu boto o dedo no ouvido para não ouvir a música de vocês. Quando vocês levantam a mão, isso é para mim tão pesado. Você imagina, irmão, você está lá na igreja e está no nível emocional das coisas, mas não está entendendo o que está fazendo, não consegue compreender o que é culto. Olha o que é culto, olha a ordem de Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O texto vai continuar e vai chegar ao ponto em que o texto vai dizer: entre por suas portas com louvor, em seus átrios com ações de graça. Louvai e glorificai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Olha o que o texto está dizendo, que você tem que entrar na igreja em seus átrios com louvor, em sua presença com ações de graça. Isso aqui é culto. Isso é culto. É entrar na igreja com louvor, em sua presença com ações de graça. Louvai e bendizei ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Você sabia que tem uma ordem no Antigo Testamento que ninguém deveria se apresentar diante de Deus, no tabernáculo de Deus, triste? Ele tinha que apresentar um culto com alegria no coração. Pastor, mas eu estou passando muitas dificuldades, mas quando chegava o templo, tinha que chegar com alegria. Por quê? Porque o lugar da adoração ali, consagrado a Deus, é um solo espiritual, irmãos. Aquilo ali, quando você entra para oferecer o seu culto, você tem agora a chance de ver toda a tua situação mudar, os teus problemas serem solucionados. Uma palavra, um conselho de Deus vai mudar tudo. Você pode receber cura, libertação, salvação ali, naquele momento. Então, entrem por suas portas com louvor, em seus átrios com ações de graça. Louvai e bendizei o Senhor, porque o Senhor é bom. E isso é culto. Nunca mais chegue na igreja sem entender o que é que você está indo fazer lá. Nunca mais entre na igreja sem compreender. Eu poderia falar disso aqui horas. Eu estou falando aqui para você e fica saltando na minha mente muitos textos que nós poderíamos fazer a exegese desses textos e compreender esses textos. Mas amanhã eu vou falar sobre pelo menos um dele. Quando Jesus está ensinando a mulher no poço de Sicá quais são as marcas de um verdadeiro adorador. E você vai ver que as marcas de um verdadeiro adorador estão envolvidas com honra. E aqui, irmãos, eu estou falando ontem, hoje e amanhã só sobre honra a Deus e honra à palavra. Eu não entrei na honra aos pais, nem aos líderes, mas eu preparei um material para que você estude isso de forma indutiva. O e-book, O Poder Secreto da Honra, ele tem quase 50 páginas. Pastor, é pouco? Não é. Porque é estudo indutivo. Se eu fosse escrever, daria 200 páginas. Porque ali tem o pensamento, os textos, e você vai estudar de forma indutiva. Vai abençoar muito a tua vida e o teu coração. Tá bom? Você vai deixar uma oferta para o nosso ministério de apenas R$10. Você pode imprimir o boleto, pagar, ou também pagar com cartão de crédito. É uma oferta que você vai deixar ali para o nosso ministério. Apenas R$10, você vai descer no seu celular, no tablet ou no computador, vai imprimir se quiser, né? Porque tem gente que é sinestésico, tem que tocar, tem que pegar. Eu sou assim também. Às vezes eu compro o e-book, leio e depois eu compro o livro físico. Quando eu gosto, eu acabo comprando também o livro físico. Porque eu sou muito sinestésico, muito de tocar, de pegar. E você vai estudar. Por que isso é importante? Porque você vai, com um estudo indutivo, aprender a sistematizar os textos, a compreender como os textos estão ligados. Você tem um texto em Gênesis que está ligado a um texto em Daniel, que está ligado a um texto em Jeremias, está ligado aos Salmos, está ligado aos Evangelhos, está ligado ao Apocalipse, e você vai começar a compreender que a Bíblia é um livro só, uma história só. Só que, imagina aí um grande quebra-cabeças, aí Deus misturou as peças do quebra-cabeça e disse para João escrever em Apocalipse: quem tem o Espírito,
que entenda, que junte as peças, que para compreender tudo isso. Então, uma vida devotada ao estudo, uma vida voltada para a palavra, você vai entender todas essas coisas. A partir de amanhã, eu vou colocar à sua disposição, se você conseguir fazer isso amanhã, na live de amanhã à noite, 8 horas eu estou aqui. Na live de amanhã à noite, você já vai estar com material para estar acompanhando comigo e você vai ver que tudo isso que eu disse até agora ainda está na primeira página, terceiro parágrafo da primeira página. Pra você ter uma ideia, você vai ter quase 40 páginas para estudar, quase 50 páginas. Então, eu estou na primeira página ainda, no terceiro parágrafo da primeira página. Então, é um livro, é um e-book para você sentar,